Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 19 de março de 2025, a Ucrânia lança contraofensiva massiva em Pokrovsk. E também vamos falar sobre troca de prisioneiros. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Quero insistir no convite para você que não é inscrito, assiste os vídeos, mesmo que seja a primeira vez, inscreva-se no canal porque você vai ver somente a verdade. Muito obrigado. Após estabilizar a situação na frente, ali na linha de frente de Pokrovsk, o exército ucraniano conseguiu preparar um cenário para contra-ataques decisivos que mudaram a maré da batalha, né, todo o cenário, ali, todos os confrontos, no setor mais crítico de todo o teatro de operações, que é a região de Pokrovsk, porque ali sempre os russos estão, já há um ano, desde fevereiro, tentando tomar. Desde que caiu Advilka, os ucranianos vieram para Pokrovsk, que estão ali mantendo mais de um ano, né? Em fevereiro agora fez um ano, que eles estão tentando tomar Pokrovsk, que não conseguem passar na linha defensiva, não conseguem chegar na periferia da cidade, como chegaram em outros, em Toretsk, por exemplo, depois foram repelidos, entraram em Toretsk, inclusive, e foram repelidos depois pelo exército ucraniano. E, na realidade, o exército ucraniano tem liderado uma campanha intensa bombardeando a logística russa, ou seja, eles já identificaram por onde passa a logística russa e transforma essas rotas de suprimentos em armadilhas mortais e diminui drasticamente o avanço, inclusive por falta de munições que ficam mais escassas, porque a Ucrânia tem atacado, e tanto que eles agora migraram para burros e mulas e tentam isoladamente se infiltrar de uma maneira mais furtiva, mas a Ucrânia tem, de fato, detectado esses movimentos. E, na realidade, reforços de posições com combatentes experientes estão na região. O comando ali, o comandante da brigada trouxe, né? Melhorou a coordenação também, permitiu que os ucranianos construíssem e mantivessem linhas defensivas mais fortes, mais robustas para essas tropas, e que estão ali, as tropas em Pokrovsk, que estão as tropas mais experientes nesses 3 anos de guerra. E com isso eles têm tido ganhos significativos contra o exército russo, que a Ucrânia continua a lançar ataques, confrontos, inclusive contra os ataques frontais de moedor de carne, né? Depois que eles veem o moedor de carne, ele não tem mais força, tem que recuar, a Ucrânia tem ido atrás deles e nessa contraofensiva, ou seja, ele consegue expulsar os russos da região ali, né? E acho que um grande feito ali, que no começo de que a Ucrânia foi para Kursk, né? Ela foi em Kursk e a Ucrânia justamente tinha a intenção que fossem tiradas as tropas das principais linhas de frente, que estavam castigando muito o exército ucraniano. E no começo não saíram, mas agora, para fazer esse movimento, que a Ucrânia teve que recuar, saiu uma quantidade grande de batalhões ali da região de Kursk para reforçar Kursk. E aí vocês podem pensar, mas então eles vão voltar. Não, porque se eles saírem de Kursk, a Ucrânia volta para Kursk. Então eles têm que ficar em Kursk. Então as tropas russas ficaram mais frágeis ali na região de Pokrovsk, o que ajuda a Ucrânia a avançar mais positivamente, de uma maneira mais firme nessa região. No entanto, isso está tendo um custo significativo para os russos em Pokrovsk, né? Já que eles sofreram antes, né, uma taxa muito alta de baixas, ela é entre 2 a 3 vezes maior ali do que em outras regiões. E porque justamente eles avançam no estilo moedor de carne, ou buchas de canhão, como nós dizemos, né? E eles sofreram aí perdas mensais só ali, em mais de 15 mil perdas de baixas de soldado entre mortos e feridos. Agora, em janeiro, só de mortos, deu mais de 15 mil e só mais de 7 mil foram os mortos, ou seja, não, entre mortos e feridos, baixas mais de 15 mil e 7 mil mortos, né, foram contabilizados ali dos russos naquela região. Então, os russos com isso ficam sem reservas, né? Eles recorrem a medidas desesperadas ali na região de Pokrovsk. E aí eles começam até a enviar os feridos, né, como nós já mostramos, falamos com vocês em outras oportunidades.
Isso reconhecendo que a situação agora está mudando para a Ucrânia, né? O exército ucraniano preparou uma série decisiva de contra-ataques da região de Pokrovsk, que está fazendo isso praticamente todos os dias, inclusive ontem aconteceu, né? E está implementando lições que, como ali só tem a maioria, 90% ali, talvez mais, talvez 100%, são de tropas experientes. Eles não estão levando ali novos recrutas, pessoal que veio recém-treinado pela OTAN, eles não estão mandando para ali, estão mandando para outras regiões mais calmas, para eles pegarem experiência. Então, ali em Pokrovsk, só tem o pessoal que conhece, tem experiência em todo tipo de combate, né? E que já tem lutado e sobrevivido a esses mais de 3 anos de guerra, né? E assim, eles participaram em batalhas em Kherson, em Kryvyi, em outras regiões de Donetsk, então em Zaporizhia e Kharkiv, muitos desses inclusive foram defender Kharkiv e agora voltaram para a região de Pokrovsk, justamente pela experiência alcançada. E depois de estabilizar Pokrovsk, a Ucrânia identificou as principais fraquezas russas, que justamente eram no flanco ocidental, né? Então eles fizeram uma campanha do ataque logístico massivo. Esse ataque logístico massivo está sendo feito todos os dias contra a Rússia. E a Ucrânia já sabe as rotas, já descobriu as rotas e tem vigiado essas rotas com drones de reconhecimento. E por causa disso, elas entraram em colapso, e por causa desse colapso da rota logística, cada vez mais os russos estão usando burros, mulas, camelos e cavalos. Tem um camelo que é visto constantemente lá, né? E talvez até seja mais de um, eles não sabem, mas já viram camelo caminhando, um soldado puxando o camelo e com carga em cima, né? Inclusive, os soldados querem desertar, que ele tem medo dos ataques, da precisão dos ataques ucranianos. O que eles estão fazendo? Os ucranianos notaram, porque eles chegaram a aprender, prender esse tipo de soldados, né? Eles estavam algemando os soldados nos burros, quer dizer, tinham espaço e ele podia conduzir o burro puxando o burro, por exemplo. Eles viram coisas assim. Para quê? Para evitar deserções. Os russos estavam desertando bastante. Antes eles amontoavam as tropas em caminhonete para manter esse ritmo insustentável de ataques, mas as caminhonetes civis minguaram, ainda tem poucas, porque elas foram destruídas pelos ucranianos. E os ucranianos, assim, estão destruindo gradativamente as defesas russas, né? E após essas operações bem-sucedidas, estão limpando muitas posições russas que já fragmentadas, estão retomando vilas e fortificações importantes para melhorar a defesa de Pokrovsk e o controle da Ucrânia nessa região. Isso tem resultado que as forças ucranianas estão avançando, mas de uma maneira lenta, que eu digo, lenta e segura. Essa é a estratégia do comandante, que é o general Drapati, se eu não me engano o nome dele, né? Ele que é o comanda ali a região, e ele já teve experiência em outros locais também que ele defendeu, né? Ele também esteve comandando uma brigada lá em Kharkiv, esteve comandando em Kherson, então também é um homem, trouxe o pessoal experiente que já lutava com ele, né? E as forças ucranianas perto de Pokrovsk, então, estão com a iniciativa, capacidade de coordenar soldados é alta ali. E enquanto isso, na entrevista de ontem, né, do Zelensky, que eu já citei no vídeo anterior, o Zelensky anunciou que vai haver uma troca de prisioneiros no formato 175 por 175, ou seja, 175 russos vão para a Rússia e a Rússia entrega 175 prisioneiros. O Zelensky acha que tinha que libertar todos, mas a Rússia não quer libertar todos, então a Ucrânia também não liberta todos. Por que ele não faz isso? Ele queria entregar, vou ler as palavras dele da entrevista, eu quero entregar todos os prisioneiros. E eles deveriam entregar todos também, essa é a troca mais justa, independentemente do número. Acredito que isso é uma demonstração de vontade, um desejo de acabar com a guerra, paz, né? Porque os prisioneiros, aí ele chama os meninos e meninas que estão lá há anos, não devemos ter medo deles. Somos pessoas adequadas, referindo-se ao exército ucraniano. Não os enviaremos para a frente de batalha novamente, nunca.
eles precisam de ajuda, remédios, alguém precisa de reabilitação. Portanto, acredito que isso é uma demonstração real do desejo de acabar com a guerra. São as palavras do Zelensky na entrevista mostrando uma diferença clara entre o criminoso que está sendo processado, o ditador, pelo Tribunal Penal Internacional por sequestrar crianças e espero que seja processado também por outros crimes. Ou seja, a diferença entre o exército ucraniano e o russo, entre o comando, entre os dois mandatários principais, entre o presidente da Ucrânia e o russo, são muito significativas. É a diferença da água para o vinho. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Inscreva-se, aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.